Vamos então começar a segunda parte do capítulo 26. Nós vimos na primeira parte sobre a mediunidade de Jesus, né? Os médiuns preparadores, aqueles que vieram antes de Jesus para preparar a terra, para preparar a região para recebê-lo. E depois nós vemos os efeitos físicos, né? Que Jesus realizou na terra. Agora vamos para os efeitos intelectuais. No capítulo dos efeitos intelectuais, ou, se quisermos, nas provas da metapsíquica, vamos lembrar que a metapsíquica é uma ciência que foi colocada por Richer, né? Que é o estudo dos fenômenos mecânicos ou psicológicos. Então, nas provas da metapsíquica subjetiva, que reconhece a inteligência humana como possuidora de outras vias de conhecimento além daquelas que se constituem dos sentidos normais, reconhecemos Jesus nos mais altos testemunhos. A distância da sociedade hierossolimita, que são aqueles que nascem em Jerusalém, né? Então, a distância da sociedade daqueles que nascem em Jerusalém vaticina os sucessos amargos que culminariam com a sua morte na cruz. Utilizando a clarividência que lhe era peculiar, antevê Simão Pedro, cercado de personalidades inferiores da esfera extrafísica, e avisa-o quanto ao perigo que isto representa para a fraqueza do apóstolo. Quando ele conversa com Pedro e coloca para ele, né, que ele está ali envolto de energias que não são boas, né? E que ele, antes do cantar do galo, ele irá negar Jesus por 3 vezes. Nas últimas instruções ao pé dos amigos, confirmando a profunda lucidez que lhe caracterizava as apreciações percussientes, demonstra conhecer a perturbação consciencial de Judas, a despeito das dúvidas que a ponderação suscita entre os ouvintes. Então nós vamos ver aqui na ceia, né? Ali entre os apóstolos, ele fala, né, que um deles irá traí-lo, e ele se levanta e vai dividir o pão, né, que era com Judas, e ele diz para Judas: faz o que tem que fazer. Então ele sabia, né, dos dilemas internos ali, das dúvidas de Judas. Nas preces de Getsemane, aliando clarividência e clareaudiência, conversa com um mensageiro espiritual que o reconforta. Então nós vemos a oração que ele faz antes de ser preso, né? Ali no Getsemane, e tem um anjo ali junto com ele o ouvindo, e quando ele pede ao Pai, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas que antes de tudo não se cumpra a minha, mas se cumpra a tua vontade. Então nós vemos ele ali sabendo de tudo aquilo que é seu desfecho, né, da estada dele aqui na Terra, e ele está sendo auxiliado, está sendo ali consolado por um anjo que lhe dá ali forças para que ele termine a jornada. Depois nós vamos ver aqui mediunidade curativa. Todas essas mediunidades que nós estamos lendo nesse último capítulo são sobre Jesus. No que se refere aos poderes curativos, temo-los em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variada expressão. Paralíticos, estende-lhe membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperam a visão. Ulcerados mostram-se limpos. Alienados mentais, notadamente obsidiados diversos, recobram o equilíbrio. Então nós vamos ver aqui que ele fala alienados mentais, notadamente obsidiados diversos. Vamos lembrar aquele que ele vai ali, que era tido como louco, andava nu, né? Aquele que vivia ali entre os cemitérios. E aí Jesus, né, quando chega para ele, pergunta qual é o teu nome. Ele fala: me chamo Legião,
de tantos espíritos que tinham ali com ele, e Jesus ajuda, né? Cura, aparta, afasta esses espíritos menos esclarecidos para que eles recebam auxílio. Então Jesus está sempre ali auxiliando, tanto aqueles completamente sem esclarecimento, como esses espíritos que estavam obsidiando esses irmãos, como aqueles com menos, com pouco esclarecimento, esses que estão recebendo ajuda, como ele ajuda aqueles que já têm um pouquinho de esclarecimento, que são os seus discípulos. Vamos ver aí, um dos casos é a sogra de Pedro, né? Que Jesus vai e ajuda e cura. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Então nós vamos ver Jesus sempre perguntando, né? Como ele pergunta lá ao cego de Betsaida, que queres que eu faça? Então ele sempre vai perguntar para nós, que queres que eu faça? Então ele vai precisar, por quê? Porque ele precisa dessa energia da vontade, da nossa vontade de querer se modificar. Ali no cego ele precisa da vontade do cego para que ele canalize as energias que Jesus está enviando para aquela região, para aquilo que ele quer. O direcionamento das energias são daquele que recebe. Reajustando as células enfermas da mulher hemorroíça, disse-lhe convincente: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Então nós vemos aqui aquela mulher que há mais de 12 anos sofria com hemorragias, e ela se arrasta pela multidão, né? Então uma metáfora ali que está mostrando todo o sofrimento dela. Ela se arrasta porque ela não pode encostar ninguém, porque ela é impura, né? Ela foi banida dali por causa das hemorragias dela. A mulher durante o ciclo menstrual era considerada impura, e como ela estava sempre sangrando, ela foi banida. Então ela se arrasta ali no meio da multidão, sendo pisoteada, sendo machucada, quer dizer, mostrando todo aquele sofrimento dela, porque ela tem certeza que se ela encostar nas vestes de Jesus, quer dizer, a humilhação que ela passou, todo o sofrimento dela, fez com que ela não tivesse coragem de chamar ou de pedir que Jesus a tocasse, né? Porque ela sabia que ela, por tudo aquilo que ela passou, pelo que a sociedade a colocava, a discriminava, né? Ela queria pura e simplesmente tocar nas vestes de Jesus para que ela ficasse curada. E a gente vê essa passagem, é tão linda, quando ela toca nas vestes de Jesus, sai a energia de Jesus para ela, e Jesus coloca: saiu de mim uma virtude, quem me tocou? E Pedro falou para Jesus: como, mestre? Ele está sendo empurrado, a multidão está aqui te empurrando, te colocando de um lado para o outro. Como quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Mas os que estavam ali tocando Jesus nem sabiam, na verdade, a magnitude daquele espírito que estava ali ao lado deles. Mas ela não, ela tocou Jesus energeticamente. Com a sua fé, ela buscou as energias de Jesus, e essas energias foram até ela. Jesus sentiu a hora que as energias saíram. E ele diz, né? A tua fé te curou. Como a todos os outros, ele sempre coloca: tua fé te curou, vá e não peques mais. Quer dizer, não repita os teus erros para que a doença não volte. Ainda pior do que ela estava, né? Logo após, tocando os olhos de 2 cegos que lhe recolhem a caridade, exclama: seja feito segundo a vossa fé. Então, conforme a vossa energia, a vossa fé, a vossa capacidade de usar as energias que eu estou te dando, vocês serão curados. Vamos lembrar que Jesus, sempre quando ele saía de algum lugar, ele colocava: a minha paz eu vos deixo, a minha paz vos lá dou. Então ele sempre colocava que ele estava deixando conosco aquelas energias, aquela paz que ele tinha com ele. Mas cada um de nós vai assimilar essas energias, vai assimilar essa paz ou não, conforme a nossa fé,
conforme a nossa capacidade de gerenciar essas energias que nos são enviadas até hoje. Ele continua enviando essas energias para nós. Nós é que não temos capacidade de assimilá-las. A gente não entra em sintonia com as energias dele. Estou falando de mim, gente. E como eu, a maioria, acredito que a maioria, aqueles que conseguem, ótimo, maravilha. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura. Encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo, por várias vezes ouvemos pedir os sofredores aliviados a vida nobre, como no caso do paralítico de Betsaida, que devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então Jesus reencontra, quando ele está no templo, ele reencontra aquele cego de Betsaida, porque estão todos perguntando para ele, né, quem é que o curou? E ele não viu, ele estava cego, e Jesus o cura. Quando a visão volta, Jesus não está mais lá. Então, a hora que Jesus fala para ele, né, vejo, eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Por que não suceder coisa pior? Porque quando nós recebemos uma reação e somos, digamos assim, ignorantes em relação à ação, então quando aquele sofrimento, aquela cegueira, aquela dor que ele tinha, era por causa de uma reação, de algo que ele não tinha consciência do que tinha feito, do que estava fazendo, aquela dor ela é menor, aquela reação ela é minimizada, ela tem um lenitivo, né? Algo que ajuda a tirar um pouco o gravame da pena pela ignorância. Como ele diz aqui, não peques mais para que te não suceda coisa pior, porque agora ele não tem mais a desculpa da ignorância. Agora ele já sabe que os erros que ele não deve cometer. Então, se ele cometer de novo, ele está reincidindo, a culpa é maior. Então, a doença vai vir de uma forma muito maior, muito mais forte. Evangelho e mediunidade. Desculpa. A prática da mediunidade não está somente na passagem do Mestre entre os homens, junto dos quais, a cada hora, revela o seu intercâmbio constante com o plano superior. Seja em colóquios com os emissários de alta estirpe, seja em se dirigindo aos aflitos desencarnados, no socorro aos obsessos do caminho, mas também na equipe dos companheiros aos quais se apresenta em pessoa depois da morte, ministrando instruções para o edifício do Evangelho nascente. Então nós vemos aqui ele colocando que a prática, né, da mediunidade do mestre, ela não se aplica só no seu intercâmbio com o plano superior. A gente vai ver ele curando várias pessoas, né, livrando obsediados, ajudando ali aqueles que trabalham com eles, né, os seus discípulos. E nós vemos também que depois da morte ele aparece para eles e começa a ajudá-los dentro do trabalho que eles tinham a realizar, que era o da evangelização, o de levar a boa nova, de levar a mensagem de Jesus a todos, né? Então os evangelistas, na sua maioria, levou para o povo judaico, levou ali para os seus iguais. E nós vamos ver Jesus aparecendo para Paulo, para Saulo, que depois passa a se chamar Paulo, que foi quem levou para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Foi ele que mais propagou a palavra de Jesus.
No dia de Pentecostes, vários fenômenos mediúnicos marcam a tarefa dos apóstolos, mesclando-se efeitos físicos e intelectuais na praça pública, a constituir-se a mediunidade, desde então, em viga mestra de todas as construções do cristianismo nos séculos subsequentes. Vamos lembrar ali do Pentecostes, quando os discípulos, quando estão todos ali reunidos, e aí eles veem luzes, e veem essas luzes como se fossem línguas de fogo, e cada um deles começa a falar numa língua diferente. Aí nós vemos ali os sacerdotes, né, os fariseus, dizendo: esses homens estão estranhos, estão bêbados, estão falando todos juntos, né? Línguas estranhas, línguas diferentes. Então eles estavam tão diferentes, né? Eles estavam com a aparência deles também diferenciada, né? Estavam em transe, por isso eles acham que eles estão bêbados, porque eles estavam ali em transe, né? Cada um falando numa língua diferente, porque ali era uma região de muitos estrangeiros. Então, a hora que eles começaram a falar em línguas diferentes, aqueles estrangeiros que estavam ali puderam entender aquilo que eles estavam falando. E puderam assimilar, aprender um pouco dos ensinamentos de Jesus. Em Jesus e em seus primitivos continuadores, porém, encontramos-la pura e espontânea. Então, ele está falando aqui sobre os fenômenos mediúnicos, sobre a mediunidade. Em Jesus e em seus primitivos continuadores, porém, encontramos-la pura e espontânea, como deve ser, distante de particularismos inferiores, tanto quanto isenta de simonismo, que são adereços. Então, o que ele está dizendo nos discípulos, naqueles primeiros evangelistas, eles detinham a mediunidade de uma forma muito natural. A mediunidade ali, como ele coloca aqui, espontânea, simples, distante de particularidades, né? de particularismos inferiores, de adereços, de dogmas, de espetáculos teatrais, né? de showzinho. Então nós vamos ver que o ser humano, acostumado como estava com as regras e com toda aquela pompa do paganismo, aqueles cristãos do Concílio de Nicéia ali, que foram os primeiros, quando Constantino se converteu ao cristianismo, eles adaptaram muitas daquelas pompas, né, do paganismo para o catolicismo. Eles pegaram as datas pagãs. 25 de dezembro era o solstício de inverno lá, era a maior festa pagã. Então, naquela época, para que eles não perdessem aquela festa pagã, eles adaptaram, começaram a colocar da cabeça deles que dia 25 de dezembro era o dia do nascimento de Jesus. Seria impossível, porque no dia 25 de dezembro, como é solstício de inverno, está nevando, está muito frio. Jesus não podia ter chegado do jeito que chegou. E lá na Bíblia diz: os pastores estavam a pastorear. Então era uma época de verão ou de primavera, mas inverno não era. Então eles começaram a adaptar as datas para casar e começaram a adaptar a pompa, né? E começaram a colocar nos lugares onde haviam estátuas pagãs, eles começaram a colocar estátuas como sendo as dos discípulos de Jesus. Então eles adaptaram as coisas do paganismo com o começo ali do catolicismo. Neles, ele está falando aqui dos primeiros discípulos, né, dos primeiros evangelistas, neles mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria. Então ali o serviço mediúnico estava espontâneo, estava ali sendo assessorado pela espiritualidade maior para que eles divulgassem as palavras de Jesus, e era de uma forma simples, né? Eles estavam a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria, na qual os regulamentos divinos em todos os mundos instituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento,
situando-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um, para que se outorgue isso ou aquilo a cada espírito de conformidade com as próprias obras. Então vamos lembrar quando Jesus coloca a cada um conforme as suas obras. Quando ele coloca da árvore que tem que dar frutos. Então o que é importante? Que cada um dentro do seu conhecimento vai se responsabilizar por aquilo que faz. Desculpa, dentro do seu conhecimento. Por isso, quanto maior é o conhecimento que nós temos, e hoje nós temos muito conhecimento, maior é a nossa responsabilidade perante os nossos atos e os nossos sentimentos. O Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade, na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem, se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Então nós vemos aqui, onde ele fala sobre os mecanismos da mediunidade, terminando com o maior médium, era aquele que transmitia, que era medianeiro das palavras de Deus, que era medianeiro dos ensinamentos do Pai, que foi Jesus. Ele transmitia aquilo que o Pai espera de nós: retidão, justiça, irmandade, amor a nós mesmos, porque somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Em primeiro lugar, amor a Deus. Em segundo lugar, amor a nós mesmos, para que possamos ter amor ao próximo. Para que possamos amar ao próximo, precisamos nos amar. Para nos amarmos, precisamos nos conhecermos. E principalmente, através desse conhecimento, nos melhorarmos. Através da nossa reforma íntima, do nosso orar e vigiar nas 24 horas do dia, pedindo ajuda ao nosso mentor, para que possamos nos manter no caminho reto, para que possamos nos manter naquilo que nós nos propusemos a fazer, desculpa, quando nós estávamos no plano espiritual. E principalmente, desculpa, pedindo ajuda ao Mestre Jesus, para que possamos nos manter no caminho que nos levará de volta à casa do Pai. Assim, imensamente agradecidos por toda a ajuda que recebemos durante esse estudo, nós encerramos este livro, Mecanismo da Mediunidade. Desculpa. Vamos começar a seguir Sexo e Destino.